Bom dia, vamos dar início à nossa lição, a lição número 4, tem como tema Deus reina. O texto base continua a ser o livro de Isaías, hoje o capítulo 23, os versículos de 8 a 18. Nós vemos que Deus controla todos os poderes, todas as nações, todos os reinos. Através da história temos visto líderes a tomarem o controle dos países e das regiões e que pareciam invencíveis, mas não se pode comparar ao poder de Deus. Deus é soberano sobre todas as nações e sobre todos os poderes humanos. O nosso texto áureo está nos versículos de 8 a 9 e diz, o Isaías faz uma pergunta de retórica, diz assim: quem designou isso contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores eram príncipes e cujos negociantes eram os mais nobres da terra? Foi o Senhor dos Exércitos quem estabeleceu esse propósito para abater o orgulho de toda a majestade e para humilhar os nobres da terra. Nós vemos que temos tido uma série de discursos acerca de julgamentos contra as nações. Vemos que isso tinha um propósito, Deus tinha um propósito nesses discursos. Nós vemos que era informar o Senhor, que o Senhor reina sobre todas as nações e todas elas estão sujeitas à sua autoridade e todas as nações respondem perante o Senhor. Também tinha o propósito de informar a aliança de Deus e dos seus planos para as nações. Deus ia cumprir as promessas feitas a Abraão. Tendo mais conhecimento de Deus, vem maior responsabilidade também para com o Senhor. Embora as nações e os discursos falassem da destruição das nações era um aviso para Israel, também são uma mensagem de esperança para o povo de Deus. E que a esperança era que o Senhor fundou a Sião e que nela os aflitos do seu povo terão refúgio. Nós vemos isso nos discursos que vimos em 14, no versículo 14 e capítulo 14, versículo 32. Então, por isso esses avisos de julgamento contra as nações são uma exortação para o povo de Deus se afastar das alianças estrangeiras e pôr a sua confiança somente no Senhor. O Senhor realmente era a salvação do povo. Vamos então fazer a leitura dos versículos, vamos fazer dos versículos todos, do 8 ao 18. E diz assim: quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de todo o ornamento e envilecer os mais nobres da terra. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há cinto ao redor de ti. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu mandado contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais pularás de alegria, ó oprimida donzela, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Quitim, e mesmo ali não terás descanso. Vê da terra dos caldeus ainda este povo. Não era povo, a Assíria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus passos, mas já está arruinada de todo. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a vossa força. E sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei, mas no fim de 70 anos Tiro será como a canção de uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entrega ao esquecimento, toca bem, canta e repete a área para que haja memória de ti. Porque será no fim
porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra, e será consagrada ao Senhor o seu comércio e a sua ganância de prostituta não se entesourará nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam suficientemente e tenham um vestido durável. Então, nós já podemos ver que nesse capítulo 23 que nós estamos a ver hoje, esse discurso de julgamento é sobre Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram umas cidades antigas, fundadas muito antes do 3º milénio antes de Cristo. Ambas ficavam na costa do mar Mediterrâneo, localizadas na Fenícia, a ocidente das montanhas do Líbano, e eram conhecidas como grandes cidades comerciais. Eram uma porta para as mercadorias que vinham do antigo Próximo Oriente, com destino ao norte de África e à Europa. Naquela época, elas eram de muitas maneiras o centro do comércio para o mundo. Eram conhecidas pelos povos como sendo cidades opulentas e de grande prestígio. Por isso, Isaías começa no versículo 8, que é o início do nosso texto, da nossa lição, e ele faz aquela pergunta que nós já falámos no texto áureo: quem é que formou este desígnio contra Tiro? Portanto, e descreve como estas cidades eram ricas, não é? E ele, no versículo 9, ele não deixa margem para dúvidas, não é? Para dizer que é o Senhor dos Exércitos que tem todo esse poder. Portanto, não resta a menor dúvida que é o Senhor. Deixa isso bem claro, que é Deus que está no controlo das nações. Bom, o Isaías continua nos versículos 13 e 14 e ele fala da terra. Vede a terra dos caldeus, a terra que é semelhante ou sinónimo mesmo de terra dos babilónios. Houve alturas em que os caldeus tiveram grande influência sobre toda a Babilónia. Houve um período da história em que os reis da Babilónia eram caldeus. Nabucodonosor foi um rei caldeu que venceu Judá e levou a maior parte do seu povo para o exílio, incluindo Daniel e Ezequiel. Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo 586 a.C. Por isso, no Velho Testamento, caldeu também significava babilónico. Isaías apontou para a derrota dos primeiros caldeus pela Assíria como uma prova do poder de Deus. Isaías estava a dizer a mesma coisa ia acontecer com Tiro e Sidom pela mão do Senhor. Isaías acabou o seu discurso no versículo 14, como começou no primeiro, no versículo 1, exortando que os navios de Tarsis lamentarem a sua fonte que ia desaparecer, a sua fonte de riquezas ia desaparecer. Aquele império lucrativo e todos os que se opõem à confiança em riquezas, em empreendimentos, ficariam desapontados. Os impérios humanos vêm e vão. Só o reino de Deus é eterno. E era isso também que Deus queria mostrar, queria que os povos percebessem isso. Tiro se opôs-se a Deus, achou que confiou nas suas riquezas e achava-se que era maior que Deus. Nós temos de tomar cuidado quando estamos agindo nas nossas forças, sem confiarmos em Deus, sem buscarmos a Deus, também podemos estar a dizer a mesma coisa. Tiro perdeu a sua dignidade, vendeu a sua honestidade por causa de dinheiros, de valores, de riquezas. E então Deus repreende Tiro pela sua infidelidade, pela sua maneira de agir, pela sua corrupção.
Isaías continua então falando nos versículos 15 e 16 e ele relata ainda o que ainda mais ia acontecer a Tiro. Portanto, depois de ser destruída, ela seria completamente apagada dos pensamentos do mundo onde antes tinha dominado. Toda aquela coroa que nós vemos nos versículos anteriores, toda aquela glória, aquela opulência que tinha e o domínio que tinha sobre as suas cidades vizinhas, ele seria apagada, nem na memória das pessoas iria ficar. Então Tiro foi infiel, perdeu a proteção de Deus e foi destruída. Isso reporta-nos para um versículo que Jesus falou em Marcos 8:36, diz: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Lembra-nos ainda também umas palavras de Jesus que ele conta e diz assim nos versículos, Lucas 12, versículos 20 e 21, diz: contudo Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua vida e o que tens preparado para quem será? E o versículo 21 diz: assim acontece com quem guarda para si riquezas e não é rico para com Deus. Isso está aqui num contexto de uma parábola que Jesus contou acerca de quando um homem lhe pediu para que Jesus intervisse e pedisse ao irmão que lhe desse metade da sua herança. E Jesus então conta que havia um homem que tinha tido uma colheita muito boa e tinha pensado para si mesmo: o que é que eu vou fazer? Derrubou todos os seus celeiros e fazer novos celeiros para guardar e para dizer para si mesmo que tinha muita quantidade de coisas, que podia descansar, comer, beber e alegrar-se. E Jesus então lembra que a nossa vida é nada. Então que nós temos que guardar as riquezas. É para com Deus que nós devemos ter vidas ricas, mas com Deus. E tiro aqui toda esta profecia aqui contada de Tiro, e tinha sido nos capítulos anteriores, temos visto que foram outras cidades, agora foi para Tiro, mas a mensagem aqui é a mesma. Não adianta buscar poderes do mundo, riquezas do mundo e não ser rico para com Deus. A nossa vida tem que ser rica, mas na intimidade com Deus, na confiança em Deus. Devemos depositar as nossas vidas com Deus. Vamos então para os últimos 2 versículos da nossa lição, o versículo 17 e o versículo 18, em que tem como tema Deus é honrado. E o versículo 17, Isaías está fazendo todas essas profecias muito tempo antes disto acontecer. Mas ele diz no versículo 17 assim: porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro. Isso é para que fique bem claro que, embora Tiro tentasse recuperar a sua importância, isto só ia acontecer quando o Senhor decidisse restaurá-la. Passados 70 anos. Estes 70 anos aqui, os estudiosos não sabem definir ao certo quando exatamente começou esses 70 anos. Alguns acham que esse tempo se refere aos tempos de cativeiro que o povo ficou em Babilónia cativo, e que Jeremias também fala. No entanto, era importante vermos que Deus não está preso ao tempo. Deus é Senhor do tempo. E o que Deus fala se cumpre. E Deus continua falando que, embora, apesar de continuar a haver maldade, apesar de continuar a haver impureza nas cidades portuárias, entre os habitantes havia também aqueles que utilizavam a sua influência e o seu recurso financeiro para promover a adoração do Senhor. E tudo isso estava no controle de Deus. Deus tinha o controle sobre tudo isso. Nós vimos essa situação quando o povo saiu do Egito, vimos situação semelhante em que os povos egípcios ofereceram as suas pratas, os seus ouros para o povo trazer. E aqui nós vemos também que o rei, em Esdras 3:7, vemos que o rei persa Ciro, ele levou que o povo de Tiro e de Sidom participasse com a reconstrução do templo. Vemos também a promessa do versículo 18, que será consagrado ao Senhor. Nós vemos também que o Senhor Jesus chegou a Tiro, aliás, à vizinhança de Tiro. Vemos isso em Mateus 15:21. Vemos também que Paulo, em Atos 21:3-6, ele chegou à Fenícia, Chipre,
vemos o Senhor a trabalhar e a dar a salvação àqueles povos ali à volta. E é importante, embora essas profecias fossem específicas e tivessem a sua especificidade para aquele povo, para aquele tempo, a mensagem do Senhor é sempre a mesma, é sempre presente. E o que Ele quer para o seu povo é sempre a mesma coisa. É que nós sejamos fiéis ao Senhor, que nós tenhamos vidas consagradas ao Senhor, sejamos honestos e confiamos inteiramente ao Senhor, no lugar de confiar em riquezas e em poderes e até em nós próprios, nossas próprias forças. Temos que confiar no Senhor. A mensagem é sempre essa, porque, como diz o salmista no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.